Olá pessoal, meu nome é Júnior, eu trabalho aqui no suporte da Tink e hoje eu vim aqui fazer um vídeo demonstrativo de algumas configurações e funcionalidades da nossa OLT GPON de 8 portas e 16 portas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos acessar o equipamento aqui, certo? Então, como username eu vou utilizar o root e como password admin. Então, essa aqui que é a cara do nosso sistema de gerenciamento, né, da nossa interface web. Então, vamos começar aqui por System Info. Em Base Info aqui, eu gostaria de ressaltar duas informações, que é a versão de software, né? O cliente sempre deve estar atento à versão que o equipamento se encontra, e tanto para o suporte também, né, para uma possível atualização, certo? E running time, que é o tempo de operação, né? Há quanto tempo que o equipamento está operando, certo? Sem muita dificuldade até aqui, vamos para a próxima. Power Objects. Trata-se da parte de alimentação da OLT, certo? Em especial, essa OLT ela tem dois tipos de alimentação, que é uma fonte AC e uma fonte DC, certo? A que eu estou utilizando é a fonte AC. Então, por essa razão, se encontra o status de operação aqui como normal, tá joia? É sempre importante estar olhando aqui nessa aba aqui. Fan Objects, trata-se da parte de refrigeração, né? Sempre importante estar vendo aqui se está tudo normal, se está tudo funcionando certinho aqui, beleza? System Time, caso você queira definir a hora e a data no seu equipamento, é só vir aqui e fazer as configurações que você deseja, tá joia? Reboot System, como a própria frase aqui já chama a atenção, é importante que você salve as configurações antes de fazer um reboot, certo? Caso você não faça, as informações ou as configurações que você fez, elas serão perdidas, certo? Então, sempre vem aqui, ó, dá um save e depois dá um reboot, caso precise, tá joia? Configuration Save. Essa aba aqui, ela tem também a opção de salvar, como aqui em cima, mas também tem essas três opções aqui, que é de fazer um backup aqui em Download Config e importar alguma configuração, certo? Também tem a opção de Restore. Muito cuidado com essa opção aqui, para que você não faça o restore indevido aí no seu equipamento, tá joia? User Management. Essa opção aqui é para que você tenha gerência das senhas dos usuários que vão acessar a interface web, certo? Então, sempre importante lembrar, alterar essas senhas aqui para que não fique default fábrica, certo? Beleza. Nessa aba aqui é praticamente isso. Eu vou para a próxima aba aqui, que é o Interface Management. Só que eu vou começar aqui por baixo, aqui, em Outbound Management, certo? Esse IP é o IP da porta de gerência, certo? Caso você queira alterar esse IP, é aqui que você vai fazer essa alteração, tá joia? Muito simples. Vamos para Inbound Management, que é a parte de gerência via porta de uplink, certo? Então, após definida e criada uma VLAN, você pode colocar um IP para que você gerencie via porta de uplink, certo? Como foi feito aqui. E aqui você consegue ver o status desse link, se está up ou down, certo? Lembrar sempre de definir um gateway, né? Para onde vai apontar ali, para que você consiga chegar até o seu roteador de borda, tá joia? Então, configurando o gateway aqui e confirmar, tá joia? Bem simples. Vamos para a parte de VLAN, que é importante também. O que é importante aqui? O número de VLANs criadas, certo? Aqui foram criadas 3 VLANs, você consegue identificar por aqui, certo? E aqui em VLAN Config, você consegue ter uma melhor visualização das VLANs que foram criadas, certo? Então, foram criadas, além da VLAN 1, foram criadas mais 2 VLANs, certo? A VLAN 100 e a VLAN 200. Como visto anteriormente, a VLAN 200 foi utilizada para gerenciar via uplink. Então, é por essa razão que ela está tagueada na porta GE1 e XGE1, que é a porta de
uplink e uplink de 10 GB, certo? Já a VLAN 100 é como se fosse uma VLAN de dados, certo? Então, por essa razão, ela está tagueada nas portas de uplink e em todas as portas PON, certo? Como exemplo. Próxima aba, OLT Port VLAN. Nessa aba, eu consigo fazer as configurações do modo de operação de cada porta, certo? Então, por exemplo, a porta de uplink 1, ela está operando em modo trunk, certo? Assim como eu posso definir ela para operar em modo Axis ou em modo híbrido. Tá joia? Então, aqui você consegue fazer esse tipo de configuração. Beleza? Vamos para a próxima aba aqui em Switchboard, certo? Que trata-se das configurações das portas de uplink, certo? Vamos aqui em Port Attribute, certo? Aqui eu tenho informação do status de operação de cada porta de uplink, certo? Em Media Type, esse combo significa que as portas de uplink GE1, GE2 e GE3 e GE4, elas podem ser tanto via RJ45 quanto SFP, certo? E as portas de uplink de 10 GB somente fibra, certo? Também tem a opção que indica o último estado de mudança, né? Se houve uma desconexão, esse tempo aqui vai determinar em que horas que houve essa desconexão. Beleza? Em Port Config, também você consegue estar desabilitando uma porta ou outra porta de uplink, certo? Então, é bem simples essa parte aqui. Tá joia? Vamos para a parte de PON Board, que trata das portas PON, certo? Aqui eu consigo uma informação mais geral de todas as portas PON. Caso eu queira definir informações de uma porta PON específica, eu devo vir aqui nessa opção, certo? Então, aqui, voltando, eu tenho as informações de todas as portas PON, certo? Em qual status ela se encontra, certo? Como eu tenho uma ONU alinhada na porta PON 1, esse status está up, certo? E aqui mostra a quantidade de ONUs na porta PON. Beleza? Port Config. Como nas portas de uplink, eu também consigo estar desabilitando aqui, certo? Eu consigo ter esse tipo de gerência, certo? E também aqui em Optical Parameter, eu consigo ter uma noção de quanto de potência cada SFP está transmitindo. Perfeito? Agora vamos para a parte de ONU Management, certo? Para ver as informações das ONUs, certo? Aqui eu tenho o modo de autenticação, certo? Comumente o pessoal utiliza deixar em automático aqui, certo? Bem simples. ONU Authentication Config. Aqui eu tenho as informações das ONUs alinhadas, certo? Como a gente está dentro do PON Board, aqui eu tenho a opção de selecionar qual porta eu desejo, certo? E também tem a opção, caso queira, de estar fazendo a troca de algum profile, certo? Caso exista mais de um profile. Lembrando que o profile 0 é o perfil de autoalinhamento, certo? É nele que as ONUs vão receber as configurações de forma automática. Certo? Vamos para a parte de ONU Infolist. Nessa aba, eu consigo ter uma melhor visualização de como está operando essas ONUs, certo? Em Operation Status, eu tenho se a ONU está online ou se ela está offline, certo? Neste caso, ela está como up, ela está como online, beleza? E eu tenho o tempo de registro, né? Que é o tempo em que essa ONU encontra-se alinhada. Tá joia? Eu consigo também estar habilitando e desabilitando essa ONU. E também dando um reboot caso queira, certo? Outra questão é que eu consigo estar definindo um nome para essa ONU.
certo? Então você pode estar dando o nome do seu cliente aqui para que fique melhor, para que você identifique ele, certo? E caso você queira, por exemplo, estou aqui na porta POM 4, quero pesquisar um número de série de alguma ONU. É só vir aqui, eu vou colocar o número de série da ONU que está online aqui e vou pesquisar. Ele vai me retornar o número de série que eu desejo. Tá joia? E por último, ONU Optical Parameter, certo? Que é para me informar a potência que essa ONU está recebendo, certo? No caso aqui, menos 22.37. Certo? Então, é basicamente isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte. Siga a gente nas nossas mídias sociais e até o próximo vídeo.